Boa tarde para todos, né? Sejam todos bem-vindos aqui nesta live, Socializando Conhecimentos, certo? Então, salve, salve, né? Boa tarde, essa tarde de quinta-feira. São exatamente 17 horas e 12 minutos da tarde. E estamos na nossa primeira live, gente, de muitas, né? Onde nós estamos aí socializando todas as informações do nosso projeto, o projeto Pro Extensão. É um projeto que vem trazer esse contexto da educação do campo, da educação rural, certo? Então, os alunos que estão participando desse projeto, eles irão socializar todas as informações coletadas, certo? Então, a live de hoje é fruto desse grande projeto, um projeto intitulado como Pesca, Aquicultura, Meio Ambiente, dentro da educação do campo, nesse momento de pandemia, certo? Então, é um projeto do IFPA Campus Vigia, um projeto que ele foi aprovado pelo edital 04/2020, ano passado, e que só agora começou, então, a sua execução, né, durante esse primeiro semestre de 2021, onde nós tivemos aí a participação de professores da educação do campo, os estudantes da educação do campo também, participando desse grande projeto, né, principalmente nos informes do que vem acontecendo aí, envolvendo as temáticas de manguezal, de pesca, ostreicultura, né, dentro das escolas. Principalmente nessa questão de ensino e aprendizagem, certo? Então, é uma honra tê-los aqui, é uma honra participar e socializar por meio de uma live esse resultado dessa primeira etapa do projeto, certo? Então, eu gostaria de ouvir de vocês se vocês estão me vendo, me escutando bem ou não. Me dê um retorno, por favor. Sim. Sim, obrigado. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Fabrício Nilo, professor do IFPA Campus Vigia, e atualmente estou coordenando esse projeto maravilhoso dentro do IFPA, tá? E esse projeto, ele está acontecendo, ele está fazendo com que a gente tente refletir cada vez mais a respeito das atividades agropecuárias dentro das escolas rurais, né? E quando eu falo de agropecuárias, as atividades a gente foca mais na questão da aquicultura, né? Onde tem ali a criação do camarão, a criação do peixe, a criação da ostra, né? E a criação de jacaré, quelônios. Então, são atividades que as escolas rurais, ali a comunidade rural praticam, né? Vem trabalhando, vem executando como uma forma de criar ali um animal para poder, então, suprir a necessidade da família, né? Daí a necessidade, então, de se praticar uma atividade de subsistência, e o que sobra daquela comunidade, daquela atividade, você pode, então, comercializar, né? Então, é muito bom quando a gente percebe que essas questões, elas estão sendo praticadas dentro das escolas do campo, certo? Por meio da educação ambiental, levando essa temática que é de forma transversal, trabalhar com a questão ambiental, multidisciplinar, enfim. É muito bom ter esse apoio da Pró-Extensão. É muito bom ter esse apoio da Pró-Reitoria de Extensão do IFPA, no sentido de valorizar o local, no sentido de valorizar as comunidades. Tá bom, gente? Então, essa live, ela visa socializar esses conhecimentos com os professores, com os bolsistas do projeto, também com a comunidade em geral, com os estudantes que participaram na coleta de dados, com os professores informantes que foram aí o público-alvo, né, dessa amostra que tivemos aí dentro das comunidades rurais, dentro das escolas do campo. Então, é muito bom partilhar esses conhecimentos, certo? Então, aqui se encontram pessoas de diversos lugares, né?
pessoas assim espalhadas pelo Brasil, que a gente acabou convidando para poder participar desse contexto que é muito legal, em especial o município de Vigia também, né, as pessoas participando, os professores, e como todo, a região do microsalgado, né, da micro-região Salgado Paraense, também que se encontram presentes aqui nessa live de socialização, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui no chat, aí a gente vai ter um espaço para a gente poder debater, discutir, certo? Algumas perguntas aí que vocês queiram desenvolver. Fiquem à vontade para vocês perguntarem ao nosso palestrante, certo? O nosso palestrante especial de hoje. E aí, nesse momento, a gente já abre, né, o nosso espaço para poder ocorrer a apresentação. É um trabalho intitulado como Pesca, Ostreicultura e no manguezal, certo? E mangue no currículo das escolas rurais. Então, a ideia seria o quê? Pegar esses conteúdos, pegar esses assuntos e tentar introduzir nas escolas, né? Introduzir por meio do currículo, introduzir por meio da educação ambiental. Então, o Ivanei é o nosso palestrante, certo? O Ivanei, ele possui licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado do Pará, possui uma especialização também em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Escola Superior da Amazônia, a ESAMAS, e ele vem trabalhando com esses enfoques, né? Ele possui também, nesse momento, está cursando o curso de Inovações Curriculares para a Educação do Campo, é o nosso discente aqui do IFPA Campus Vigia, né? E, atualmente, em paralelo à especialização, ele é estudante também do curso de pós-graduação a nível de mestrado em Geografia, né, pela Universidade do Estado do Pará. Ivanei, você pode fazer sua exposição, fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite, né, aqui em socializar os conhecimentos adquiridos dentro do projeto. A gente aborda aqui uma pequena parte do nosso projeto, porque o projeto ele é muito grande, né? Então, outros palestrantes que realizaram a pesquisa, outros estudantes, na verdade, terão essa oportunidade de socializar esses conhecimentos aqui conosco, certo? Diversos convidados vai estar passando por aqui pelas lives, né? Hoje nós estamos com uma convidada especial, a professora Vanilda Vasconcelos, que é a nossa professora do IFPA Campus Vigia, e ela vai trazer todo esse contexto. Logo após a apresentação do Ivanei, nós vamos ter essa discussão, né, esse pequeno debate a respeito dos assuntos aqui demonstrados, tá bom? Professor Ivanei, fique à vontade, você já pode iniciar sua apresentação, tá bom? Desde já agradeço. Boa tarde a todos. Todos estão me escutando? Todos me ouvem bem? Sim. Bom, como o professor Nilo falou, sim, eu agradeço a parceria com o FPA, né, ao professor Fabrício Nilo, a todos que estão presentes aqui na sala virtual. Eu agradeço muito por prestigiar esse projeto especial, a minha parte da minha monografia, né. O tema é pesca, ostreicultura e manguezal nos currículos das escolas rurais em São Caetano de Odivelas, Pará. O presente estudo, ele faz parte, né, eu vou trazer resultados parciais, mas importantes da minha monografia do curso de especialização que ainda está em andamento, né, a qual trouxe o tema, especificamente a pesca, a ostreicultura e o manguezal, né. Visto que o município de São Caetano de Odivelas possui uma grande relação social, cultural, histórica e ambiental com o manguezal, com a pesca e recentemente com a ostreicultura, surgiu a necessidade de verificar como está a situação, ou seja, como os professores vêm abordando essa temática tão importante no município, né, historicamente falando, nas escolas, principalmente nas escolas rurais do município de São Caetano de Odivelas. Para isso, foi necessário entrar em alguns temas importantes para dar suporte teórico à pesquisa, né? Conceituar, basicamente, o manguezal. O manguezal é um ecossistema terrestre, né,
localizado entre o ambiente terrestre e marinho, mais ou menos ali próximo à linha do Equador, onde está localizado o Brasil. E no Brasil, especificamente no estado do Pará, o manguezal forma um bosque de grande importância para as populações ribeirinhas que vivem ao seu entorno. Dentre dos municípios que trabalham com a pesca, com a agricultura e o extrativismo, de modo geral, encontra-se o município de São Caetano de Odivelas. Mas antes eu vou falar sobre a importância do manguezal, né? O manguezal possui algumas importâncias ecológicas, do ponto de vista ecológico, os manguezais são considerados berçários do mar. Cerca de 95% dos animais que vivem na costa brasileira migram pelo menos uma fase do ciclo de sua vida para o manguezal para se reproduzir, se desovar e etc. E do ponto de vista econômico, o manguezal representa uma grande fonte de renda e subsistência para diversas comunidades tradicionais na região do Salgado, no qual se destaca-se o município de São Caetano de Odivelas, no estado do Pará. O município de São Caetano de Odivelas está localizado na mesma região nordeste paraense e mais especificamente na microrregião do Salgado Paraense, né? O município possui aproximadamente 400 km² de manguezais, sendo uma das maiores vegetações do município. O município também desenvolve diversas atividades econômicas, de acordo, envolvendo a pesca em rios e também em áreas de manguezais. Aqui cabe destacar a pesca. No caso, a pesca aqui eu destaco em duas vertentes. A primeira, a pesca de organismos aquáticos, né? A pesca é a captura em ambientes naturais para consumo ou venda. No caso aqui, a pesca artesanal é a mais comum no município. E também, agregando também a pesca, a gente coloca também a extração do caranguejo, o sá. Também é muito comum aqui no município de São Caetano de Odivelas. Além disso, recentemente, aproximadamente em torno de 6 anos atrás, foi implantado no município, precisamente na cidade de Pereira de Fátima, um cultivo de ostras, né, chamado de ostreicultura, em parceria com a Universidade Federal do Pará, onde os moradores tiveram a iniciativa e hoje possui uma associação dentro da comunidade. Recentemente, a ostreicultura ela tem a crescer no município, né? Hoje já se encontra duas comunidades que já fazem pesquisa para ver se é possível a ostreicultura em suas localidades. Vista a importância do manguezal que representa para o município de São Caetano de Odivelas, ecológica, econômica e de subsistência, o município passando por diversas degradações em níveis crescentes. Estudos recentes relatam que os maiores impactos ambientais na área de manguezais é o aterro, o desmatamento, as construções irregulares, os resíduos sólidos, o esgoto e também a pesca predatória. Esses são alguns dos principais impactos ambientais ocasionados aqui no município de São Caetano de Odivelas, na área do manguezais e também nos rios. Sabendo que a educação é um processo onde configura-se como um importante aliado quanto ao desenvolvimento social, a educação ambiental surge como uma alternativa de ensino e aprendizagem, com o objetivo de consolidar nos estudantes, de modo geral, a população. É um processo social participativo e permanente. Junto com a educação ambiental, a gente coloca também a educação do campo, que, por sua vez, parte dos interesses sociais, políticos e culturais, que tem como singularidade a sua própria existência e seu contexto de vida. Ambas dialogam com os povos, no caso as comunidades locais, e estabelecem condições para ações que modifiquem aquela realidade, caso seja necessário. Diante disso, o objetivo do estudo, da pesquisa, o objetivo geral foi analisar o uso da pesca e ostreicultura e manguezal como ferramenta de educação ambiental nas escolas rurais do município de São Caetano de Odivelas, estado do Pará. A pesquisa ela ocorreu no período da pandemia, né, no período de setembro a dezembro de 2020, foi de natureza qualitativa, ao explorar artigos, revistas, livros, para dar mais suporte teórico à pesquisa, também de modo quantitativo, ao elaborar questionários para ser aplicado aos professores e assim analisar os dados quantitativos. Considerando o cenário da pandemia, todo o processo de entrevista foi adaptado a partir do uso online do Google Forms, que é um aplicativo da Google que visa pesquisas online no período de pandemia, muito usado.
As escolas, no caso do campo de pesquisa, foram 10 escolas do município de São Caetano de Odivelas. Dessas 10 escolas, 9 são da zona rural do município e apenas uma da zona urbana. Aí podemos se perguntar por que agregar mais da zona urbana. Essa da zona urbana agregou justamente a pesquisa pelo fato dela ser uma das maiores escolas municipais do município de São Caetano e também por agregar também, possui diversos professores e alunos que vêm da zona rural e estudam ou ministram aulas nessa escola, por isso ela foi agregada também a essas escolas da zona rural. Agora vamos aos nossos resultados. Aqui eu trago alguns resultados gerais. Em relação ao uso da temática pelos docentes, 50% dos docentes utilizam como principal, no caso mais utilizado dentre as temáticas, que é pesca, piscicultura e manguezal, é o próprio manguezal, né? Podemos destacar pelo fato do manguezal ser praticamente a vegetação mais comum do município de São Caetano de Odivelas e por isso possui esse maior percentual, pode ser mais agregado dentro das salas de aulas. Em segundo vem a pesca, geralmente a pesca é mais na zona pesqueira, no caso não voltada para a zona rural, e também um pouco menor, que chamou a atenção também, é sobre a ostreicultura. Acreditamos que pelo fato da ostreicultura ser algo novo no município, ainda é pouco abordada nas escolas do campo. Outra que chama também a atenção é pelo fato de os docentes, 20% dos docentes nunca utilizou essa temática, ou seja, apesar do município viver em torno dessa realidade da pesca, ostreicultura e manguezal, eles não utilizam a temática dentro das escolas. Nosso segundo resultado foi em relação aos objetivos ou motivos em abordar a temática. De acordo com a pesquisa, 50% dos entrevistados revelaram que o maior objetivo deles é a vontade de enriquecer e diversificar suas aulas. Acreditamos que devido ao manguezal ser algo do município, fica bem mais fácil, bem mais compreensível para o estudante, no caso, trabalhar com a temática dentro da sala de aula com estudantes que vivem naquela realidade. Os motivos em não utilizar a temática, ou seja, entre aquele 20%, qual foi o motivo por que eles não utilizam a temática? O que 50% dos entrevistados revelaram que entre os motivos em não utilizar a temática, né, está a falta de recursos e materiais didáticos. Acreditamos que justamente a questão ambiental, recentemente, devido à pandemia, vem sendo suprimida, né, devido às atividades remotas, que vêm apenas assuntos específicos. Por isso, eles vêm deixando de lado essa questão ambiental. Metodologias trabalhadas ao abordar a temática. Dentre as metodologias trabalhadas está a utilização de trabalhos de pesquisa pelos estudantes relacionados à temática. Obteve 25%, mas teve um grande equilíbrio também nesse percentual das metodologias. E, por fim, os principais materiais didáticos ao abordar a temática nas escolas da zona rural. Aqui cabe destacar, com maior percentual, né, está o livro didático. Podemos perguntar por que o livro didático está em primeiro lugar, né? Pelo fato de o livro didático ser o único material didático pedagógico presente nas escolas do município de São Caetano de Odivelas. Vista a necessidade da falta de materiais pedagógicos dentro das escolas do município em geral, surgiu a necessidade de construir, ou seja, que é o produto da pesquisa, duas cartilhas de educação ambiental. Uma voltada para a pesca e manguezal, onde vamos trabalhar especificamente o tema de forma científica, a partir da pesca e o manguezal, e em segunda cartilha é a pesca, a ostreicultura não manguezal. Basicamente é bem parecida com a primeira cartilha, só muda a questão da ostreicultura, que é algo novo no município de São Caetano de Odivelas. Eu agradeço a todos a compreensão. Agora estamos abertos a qualquer diálogo, perguntas e contribuições dos presentes. Obrigado, Ivanei, pela sua exposição, a exposição do seu trabalho, certo? Então, nesse momento, a gente convida, né, a professora Vanilda a se posicionar, né? Então, a professora Vanilda, como eu falei, ela é professora do Instituto Federal do Pará, campus Vigia. Ela foi uma das nossas convidadas, né, de hoje, para poder fazer essa abertura das lives que irão acontecer ao longo desse percurso formativo. Então, professora Vanilda, muito obrigado,
tá? A professora Vanilda, ela possui licenciatura em matemática pela Universidade Federal do Pará, especialização em educação do campo, agroecologia e questões pedagógicas pelo Instituto Federal do Pará também. Ela é mestra em ciências ambientais pela Universidade de Taubaté, Unital São Paulo. E, como eu falei, é professora do nosso quadro permanente dentro do IFPA, tá? E coordenadora, atualmente é coordenadora, né, professora do curso de inovações curriculares para a educação do campo, um curso de especialização, onde o Ivanei faz parte desse curso de especialização, é o nosso discente, né, e que já está finalizando aí o curso de pós-graduação a nível de especialização com a temática pesca, ostreicultura e manguezal. Professora Vanilda, fique à vontade para a senhora fazer as suas considerações, contribuições, esclarecimentos. Esse é o momento, tá bom? Desde já agradeço. Obrigada, professor Nilo. Eu quero dar uma boa tarde a todos os presentes nessa live, nossos alunos, professores convidados, profissionais também, professores de universidades externos que estão conosco. A gente se sente feliz, né, em poder compartilhar junto com o professor Fabrício e o nosso aluno Ivanei este trabalho, e dizer também, parabenizar a iniciativa do professor Nilo ter elaborado esse projeto, ter submetido, né, porque é importante fazer esse comentário, porque eu vejo assim um interesse muito grande do professor Nilo ter buscado ferramentas que auxiliassem os alunos do curso da especialização, né, para desenvolver um projeto. Inclusive, os alunos que estão no projeto têm um apoio financeiro, têm um apoio também de pessoas que ajudam em relação aos conhecimentos técnicos que são desenvolvidos, né, dentro dos temas que foram escolhidos para a pesquisa. Então, isso é importante, porque estamos vivendo um momento muito difícil, um momento que é desestimulante, né? Temos visto muitos alunos se afastarem, querer desistir. Então, é uma briga psicológica da gente tentar manter os alunos no curso e esse desafio de concluir. Então, o Ivanei, ele está de parabéns, foi o primeiro aluno a qualificar, com certeza será o primeiro aluno a apresentar o trabalho final de monografia. Também estamos muito felizes porque ele já subiu mais um degrau, né? Antes de concluir a especialização, já está cursando o mestrado, né? Então, o objetivo dessa formação, e nós conseguimos, através dessa oportunidade que o Instituto Federal do Pará, através do Campus Vigia, nos dá de abrir essa possibilidade de fazer a oferta de um curso de formação para os professores que se encontram no campus, tendo visto que essa área do campo ela é um pouco deixada de lado, né? Mas precisamos olhar com carinho, né? E o movimento da educação do campo, que é um movimento constituído de lutas para que possamos garantir uma educação de qualidade. Então, se você vai olhar os índices dentro das áreas rurais, são índices alarmantes, né, do número de pessoas que ainda não estão alfabetizadas. O nível de estudo que é trabalhado nas áreas rurais são nível feito em classes multisséries, né, com má qualidade, né, não tem qualidade nenhuma. Só um momento que eu vou... Sem qualidade de ensino e aprendizagem ofertado aos alunos das escolas rurais. E não só isso, os próprios professores da educação do campo, que trabalham nas escolas rurais, eles sofrem isso.
E é bom falar com o Ivanei que ele é um professor de escola rural. Ele teve a experiência, então nós temos algumas perguntas também, porque toda essa pesquisa feita, esse contato, que muitas vezes não foi físico, né? Foi através de um questionário online, mas ele pôde perceber e pôde conciliar as respostas com que ele vive no dia a dia dentro das escolas. Isso é importante porque, dentro dessa formação, um dos objetivos é que o público desse curso, que é exclusivo público, são professores que atuam nas escolas do campo, coordenadores de escolas, né? Para quê? Por que esse público? Porque nós queremos exatamente isso, que eles façam a reflexão de suas práticas docentes. Então, esse é um trabalho que agora, com o resultado, com certeza trouxe reflexões valiosas, né, para o professor, inclusive o Ivanei, que atua nas escolas, e para os outros professores que puderam participar dessa entrevista e poder deixar seus relatos. E aí, hoje, nós temos a visão desse resultado que está acontecendo, né? Aquela questão que iniciou, né, de curiosidade para a pesquisa, hoje a gente pode ver aqui nos resultados. E aí nós temos algumas questões a considerar, conversar um pouco com o Ivanei esse momento, né, para consolidar e para deixar claro a todos os participantes o valor que tem, né, nós apostarmos na formação continuada, nós continuar acreditando que é possível, né, fazer uma educação diferenciada, uma educação significativa, uma educação que faça parte da vida dos sujeitos, não uma educação de vitrine, né, que olha, mas não tem nenhum sentido para a pessoa, né? Isso é importante. Então, gostei muito da temática. A temática é alinhada com a proposta do curso, e com certeza vai beneficiar muitos professores, não só professores. Outro dia eu comentei que esse material, né, ele tem produtos que dá para se trabalhar por equipes pedagógicas. Se as escolas do campo souberem usar esse material, eles ainda vão aproveitar muita coisa interessante, né? Fazer desse material um multiplicador de outros materiais. Então, parabéns mais uma vez, Ivanei. É isso, professor Nilo, vamos conversar, né? Então, com o público, Ivanei, esse momento a gente fica disponível. Com certeza, professora. Inclusive aqui no chat, né, observando, tem aqui a Merian Chagas, né, dando os parabéns para o Ivanei pelo trabalho. Muito bom ouvir isso do povo, esse retorno, né? Ter esse retorno, esse feedback da sociedade. A professora Elaine aqui, Vasconcelos, também ela coloca, né? Com certeza, este trabalho tende a beneficiar a prática docente e contribuir ainda mais com o desenvolvimento curricular das escolas rurais. Parabéns. Com certeza, professora, né? Esse olhar que a senhora teve agora é o que a gente queria mesmo, né? Essa visão, essa perspectiva, desde lá do início do projeto, nós pensamos em um projeto para as escolas rurais, né, Vanilda? Então, é esse povo que a gente precisa impactar, é esse povo que a gente precisa levar, partilhar esses produtos pedagógicos, né? Então, de forma geral, o projeto, como ele é muito amplo, ele vem trazendo vários produtos pedagógicos justamente para poder suprir essa necessidade dentro das escolas rurais, tá bom? Muito obrigado. Ivanei, então vamos para as perguntas, né? A professora Vanilda tem aí um monte de perguntas para fazer. Professora Vanilda, fique à vontade mais uma vez para poder iniciar esse momento aí de discussão, tá bom? Tá. Bom, nós vimos então que o Ivanei, ele traz um tema que é
um tema sobre pesca, ostreicultura e manguezal, né? O uso desse tema no currículo das escolas do campo. Então, você percebe que a localidade que ele foi trabalhar é uma localidade que respira tudo isso. Respira a pesca, respira a ostreicultura, tem um manguezal. Esse tema, ele pega a sociedade lá de São Caetano de Odivelas e entrelaça com sua cultura, com suas tradições. Lá tem o Festival do Caranguejo, né? Então, desde pequeno, as crianças já vivem essa economia, porque tem os festivais, tem a cultura, eles têm os pais que são envolvidos nas atividades, né? Na extração do caranguejo, na produção de ostras. Então, tudo isso está na realidade dos alunos. Então, por que a dificuldade, né, da escola usar esses temas, incluir esses temas no seu currículo? Por que não faz parte do seu currículo? É uma questão que às vezes a gente se pergunta, né? E lá num dos resultados do Ivanei, né, teve um resultado, Ivanei, e agora eu te faço essa pergunta, que é sobre a não utilização da temática pelos docentes. Alguns docentes responderam que não utilizam a temática. E eu queria saber, na sua percepção, por que, né, você teve esse percentual de resultado, que foram 20% dos entrevistados. O que você acha, né? Por que eles responderam não, depois de tudo isso que eu comentei? Pergunta bem pertinente, né? Eu acredito, na minha concepção, né, que a maioria dos professores que responderam que não utilizam pelo fato de não conhecer realmente a realidade daquela realidade, daquela comunidade. Ou seja, tem muitos professores que vão da zona urbana para a zona rural. A própria escola, a escola da zona rural trabalha o mesmo currículo da zona urbana. Então, fica muito mais difícil se expandir, trabalhar temas locais da comunidade nas escolas. E também tem outra questão, porque na minha experiência como professor nas escolas do campo aqui de São Caetano, eu percebo que a questão do manguezal, da pesca, da educação ambiental de modo geral, elas são trabalhadas muito pontualmente em algumas disciplinas. Por exemplo, geografia, no caso do CFB, que é comum aqui, estudo amazônico, e talvez ali a arte. Então é muito pontual. Por exemplo, disciplinas como matemática, inglês, e entre outras, não trabalham essa temática. Então, por isso, os professores, acredito que seja dessas áreas, tenham respondido que não têm conhecimento sobre a temática. Entendo. No curso, nós trabalhamos, né, fundamentados pela teoria de Paulo Freire, que acredita que se as escolas, né, se a nossa formação, ela seria um projeto de ensino, né, uma programação de ensino a partir do tema gerador, onde se faz uma pesquisa socioantropológica de reconhecimento do local, né, de todo o meio, se conhece um pouco da economia, da religião, da cultura, os problemas que a comunidade vive, os desafios que a comunidade vive. Então, isso dá elementos para o professor que está na escola conhecer, né? E poder elaborar um programa de ensino significativo, né, para desenvolver nas suas salas de aula com seus alunos, em todas as disciplinas, né? Então, nós abraçamos, assim, Paulo Freire nesse sentido de como importante, né, autor que nos fundamenta a trabalhar nas escolas dessa forma,
não só pelas suas teorias, mas pela sua experiência. Ele mesmo vivenciou essa prática, né? E nos ensinou também a trabalhar. Então, eu acho que falta um pouco também investir nas formações dentro das escolas, né? No início do ano, no meio do ano, e pode ser também no meio do semestre, não tem problema, mas muitas vezes não tem nenhuma formação, né? O professor vai para a sala e às vezes ele fica sozinho, ele se sente só, né? Obrigada pela resposta. Professora Vanilda, só complementando a sua fala, quando a senhora fala aí na questão da formação desse docente, né, das escolas rurais, é um ponto muito legal de se puxar, né? Por quê? Porque quando a gente aborda a questão da pesca, a questão da ostreicultura, né, a gente sabe que a piscicultura, dentro da aquicultura de forma geral, ela é a principal atividade que vem em primeiro lugar, né, é a piscicultura. E em segundo lugar vem as outras atividades, né, onde a gente encontra a ostreicultura e assim por diante. Então, a ideia de se fazer as capacitações dentro das escolas rurais é interessante nesse sentido, porque o professor, ele não é da base técnica, ele é da base comum, como a gente chama, né? É da área de língua portuguesa, história, geografia, né, matemática, física, biologia e assim por diante. Então, cabe a nós, né, acadêmicos, professores, estudantes, né, elaborar projetos nesse sentido, né, de capacitar. Vamos lá, gente, o que é aquicultura? O que é a ostreicultura? Vamos praticar dentro do município, entendeu? Vamos caminhar até o mangue e verificar essas atividades em prática. Eu acho que está faltando mais isso, né? A gente sair da nossa zona de conforto e chegar até esses locais e pegar na mão do professor local, dos alunos, abraçar a causa e ter esse momento de capacitação, entendeu? Mas eu acho assim que o projeto ele não pode parar aqui, Vanei, entendeu? É um projeto que você pode dar continuidade, é um projeto que nós podemos, então, montar parcerias com outras instituições de ensino, de pesquisa, né, que existem aqui dentro do estado do Pará, na nossa Amazônia. Então, é um espaço, né, o espaço rural é um espaço que tem que ser valorizado, principalmente essas escolas do campo. E o produto vem aí como o primeiro, assim, o primeiro produto consolidado dentro dessa história, né, que seria um produto voltado com a temática, né, trabalhando ali o mangue com a pesca, o mangue com a ostreicultura, e inserindo isso dentro das escolas, dentro dos conteúdos escolares. Então, isso é um ponto muito legal e favorável dentro do projeto, tá bom? É mais assim uma complementação mesmo a partir da fala da Vanilda, tá? Professora Vanilda, fique à vontade. Ok, professor Nilo. Então, dando continuidade e comentando um pouco os resultados do Ivonei, que ele obteve, nós percebemos, né, porque nós trazemos a questão, o professor, ele usa, né, esses temas no currículo, às vezes a gente acha que o professor, ele não está fazendo nada, né, mas muitos se viram nos 30, né, como nós costumamos dizer. Muitos buscam, estudam, tentam trazer novidade para os alunos, tentam fazer uma aula diferente, uma aula prazerosa, uma aula que estimuladora, né, para os alunos. Então, nesse sentido, tem lá um segundo resultado que trata sobre os objetivos, em abordar o tema. Ele trata assim, acho que a pergunta foi com que objetivo os professores utilizam esse tema, essa temática, né? E a metade dos entrevistados, 50% deles, responderam que utilizam como objetivo de enriquecer e diversificar as aulas. Aí você pode responder essa pergunta e usar também a tua experiência como docente que você vive nas escolas
e consegue perceber o que está acontecendo lá, né? Você acredita que os professores têm alcançado esse objetivo? Aqueles que têm utilizado essas temáticas, eu acho que foi algumas temáticas, né, que eles mais usam. O manguezal é o preferido, né? Sim. Eu queria que você comentasse, porque os objetivos, eles são alcançados, então eles têm um retorno, né? Você consegue perceber esse retorno? De alguma forma, ou eles comentaram no momento da entrevista, né? Se esses É, objetivos foram alcançados, eles comentaram de que forma, o que é que eles perceberam de diferente, o que foi a reação dos alunos quando eles começam a trabalhar com esses temas, né? de acordo com a minha vivência, né, conversando com alguns professores da educação da zona rural, a maioria eles conseguem realmente alcançar os seus objetivos, porque, de acordo com a fala deles mesmos, quando ele trabalha a realidade deles, no caso o manguezal, a pesca e também a osteicultura, os alunos demonstram maior interesse sobre as aulas, começam a dialogar, fala das suas experiências de vida, traz o seu conhecimento prévio a partir do conhecimento científico que vem a partir do professor. Eu, como professor de geografia, eu sempre trabalhei com o manguezal, desde a minha graduação foi sobre o manguezal, educação ambiental no manguezal, eu consegui levar os alunos para áreas de manguezais, tanto da zona urbana, como também em área de rios, e verificar em loco a própria poluição, degradação ambiental decorrente da ação humana. E foi bem benéfico, bem produtivo, né? Na qual a gente conseguiu publicar um artigo que está disponível na internet. Então, é possível, sim, os professores conseguem chegar ao seu objetivo, mas claro que depende da metodologia que eles vão abordar, porque não adianta aplicar uma metodologia de pesquisa somente por parte dos alunos. É necessário que essa teoria com a prática. Então, do meu ponto de vista, eu acredito que eles chegam sim, ao objetivo deles. Muito bem. Eu imagino também, sabe, Ivanei, nesse processo e por experiência, que quando você leva uma temática que faz parte da vida do aluno, ele consegue interagir. Sim. A gente sabe que o professor ele não é o detentor de todo o conhecimento e que, segundo Freire, muitos professores vê um aluno como um depósito bancário, que só ele, o professor, vai depositando conhecimento no aluno, conhecimento. Parece que o aluno é vazio, mas não. Quando você leva um tema desse e o aluno se sente à vontade, ele começa a dialogar. Ele começa a dizer, professor, meu pai faz isso, ele trabalha no manguezal. Professor, ele retira caranguejo dessa e dessa forma. Você sabe o melhor tempo para te retirar caranguejo? E tal, e começa a passar informações, né? Então, esse diálogo aí, essa troca de conhecimento aí começa, né? O diálogo em si, a troca de conhecimento, não é mais só o professor falando, agora há um diálogo, né, entre eles. E isso torna uma expectativa muito grande dentro do aluno quando ele começa a fazer parte dessa aula, né, com informações importantes. Eu imagino que quando o professor usa esse objetivo, né, de enriquecer, de diversificar, com certeza também ele tem esse retorno por parte dos alunos. Fabrício, tem alguma pergunta no chat? A gente queria a participação também dos convidados, os professores, né? De São Caetano de Odivelas, que estão aí, podem colocar Professora suas Miriam. experiências, como é que tem acontecido nas suas salas de aulas, como é que se vocês têm feito, né? Têm usado temas
Pode ser a pesca, os mesmos que o Ivanei já usou e traz aqui no projeto para discussão. Como é o retorno dos alunos? O que vocês observam? Gostaríamos de ouvir também a participação de vocês, né? Acredito que o povo estejam tímidos agora. Vocês podem ficar à vontade, gente. Só ligar o microfone, falar um pouquinho, tá? Fique à vontade. Merian, fique à vontade, tá? Oi, professor. Boa tarde. Olá. Eu também fui professora na escola que o Ivanei fez a pesquisa, na Ricardo Chagas, e lá eu pude, com parceria com a minha colega de arte, fizemos o projeto Pão Nosso de Cada Dia. E o Pão Nosso de Cada Dia seria viés tanto peixe quanto caranguejo. Então, nós tivemos assim um excelente trabalho. O projeto nosso foi muito bom. E a culminância foi na festa de junho, no final da festa de junho, em 2019. E nós tivemos uma experiência ótima, porque os alunos também, eles sentem, alguns sentem vergonha de dizer que o pai trabalha com caranguejo, entendeu? Eu percebi isso nas meninas, isso, quando íamos perguntar qual seria o espaço de trabalho dos pais, elas ficavam nos olhando assim com um olhar tímido, mas após conversarmos com ela, dizendo que é importante que valorize aquilo que lhe dá sustento também, e exal também é importante para nós. E falávamos da nossa experiência, da minha experiência, que eu sou filha de pescador, e a minha mãe também era extratora de caranguejo, graças a Deus, nos sustentou, e a gente ficava falando da minha experiência como professora a eles, e isso daí foi muito gratificante. Mais gratificante foi para mim, que eu não conhecia os apetecos que os caranguejeiros levam, entendeu? Para retirar o caranguejo, a meia, o sapato. E para mim, eu ri tanto quando eu vi, porque eu não tinha visto ainda. Apesar do meu pai não usar nenhum desses, alguns pais das minhas alunas, dos meus alunos, usavam, e para mim foi assim uma descoberta. Eu aprendi mais de que os próprios alunos, coisas assim que eu não sabia, da tatuagem do caranguejo, que agora está proibido, e eles sabem já tudo isso, e eles falam assim mesmo: olha, professora, nós não podemos tirar nessa época tal e tal, porque não se vende e vai estragar os caranguejos. O IBAMA está aqui agora cobrando da gente mais. Isso para mim foi gratificante, muito bom o nosso trabalho, e já trabalhávamos lá nessa escola, que é uma referência no município, e nós lá nessa escola trabalhamos muito com a situação de manguezal e do caranguejo e do peixe. A ostra, é verdade, a gente não tem tanta intimidade em trabalhar com este tema, que com certeza vamos estar trabalhando mais. Obrigada. Obrigado, professora, pelo relato de experiência, né? A gente fica até orgulhosos de saber que teve todo um resgate, né? Um resgate aí histórico, um resgate familiar das atividades que acontecem aí no município, né? Eu acredito que a sua fala, ela vem só para somar, né? Somar e também faz-nos refletir, a gente tenta refletir aqui de como a gente pode ainda melhorar esse espaço, né? Então, muito obrigado aí pela participação. Ivanei, se quiser fazer alguma complementação, fique à vontade, tá bom? Aí com a fala da Miriam. Sobre a fala da Miriam, eu lembrei um caso recente sobre em relação ao caranguejo, né? Porque aqui, pelo menos na zona urbana, a grande parte da família acaba que, de modo de certa forma, menosprezando aquele caranguejeiro, o próprio pescador. Ou seja, se você não for para a escola, você vai virar um caranguejeiro, vai tirar caranguejo lá no mangal, como eles dizem, ou virar pescador. Ou seja, há um certo preconceito em relação a essas atividades. Então, por isso que tem que partir da escola, tanto da zona urbana como da zona rural. A partir também da base, tem que ser desde lá da base, do ensino infantil, depois do ensino fundamental menor, e maior por si diante. Então, há necessidade de tirar esse preconceito sobre
o caranguejo, até porque o município de São Caetano de Odivelas, ele basicamente é conhecido como a terra do caranguejo, né? É um orgulho nosso aqui do município, de ser conhecido por um dos maiores produtores de caranguejo da nossa região aqui. Então há a necessidade de que os próprios professores troquem esse pensamento errado, né, sobre que o aluno estudar vai virar caranguejeiro ou vai virar pescador, sendo que não é uma atividade que cause vergonha ao estudante. É só essa contribuição, do meu ponto de vista, que eu escutei alguns relatos bastante comum, pelo menos aqui na zona urbana. Muito bem, Ivonei. A professora Vanilda quer falar mais alguma coisa? Fazer mais Eu uma tenho pergunta? uma última pergunta, professor Nilo, mas a gente percebe na fala da Miriam o seguinte, como o tema ele traz outras questões. Ela coloca aí uma questão de identidade, né? Por que a pessoa sente vergonha, né? Então, eu acho que falta ser trabalhada essa questão da identidade nas escolas, do valor, né? Eu tenho uma identidade, o Nilo tem uma identidade, Ivanei, e você tem que saber qual a sua identidade, né? Então, quando você discute, sabe, se identifica, eu sou filha de fulano, né? E você reconhece essa identidade, você reconhece o valor que você tem, e você jamais vai se colocar numa posição menor que outro, né? Então, eu acho que as escolas também, a gente discute sobre identidade dentro da educação do campo, então, para ver como uma questão chama a outra, né? E é importante a gente poder ouvir, porque aí vai surgindo verificando-se, né? Constatando a ausência que existe, né? De debates, de reflexões sobre a educação do campo dentro das escolas rurais. Bom, eu gostaria de fazer uma última pergunta para o Ivanei, né? Após ele ter desenvolvido essa pesquisa, ter concluído, ter produtos maravilhosos, artigos, cartilhas, né? Como é que se diz? Um trabalho que poderia ser mestrado, né? Mas é uma especialização, mas isso é bom, porque ele colocou todo um potencial, se ele já teve uma ideia para fazer isso, imagine o que ele não vai fazer lá no mestrado e depois no doutorado, né? Porque isso com certeza abriu outras ideias, outros campos de pesquisa para ele. Mas, após a conclusão dessa pesquisa, Ivanei, né, e de todo o seu envolvimento, né, ouvindo os professores, lendo a resposta dos professores, durante esse processo, os estudos realizados, dos referenciais teóricos, os autores que discutem, né, a educação do campo, sobre o ensino, o ensino, e sobre também essa área aí, porque você fala lá na sua monografia de pesca, osteicultura, e todo esse material, né, de conhecimento que você pôde acessar. Depois de tudo isso que você fez, eu gostaria de saber, né, o que mudou, porque você é professor, né? Ou seja, quais foram as reflexões que você, como professor da escola do campo, pôde fazer sobre suas práticas docentes? O que mudou? Primeiramente, antes da especialização, né, eu trabalhava apenas a questão da geografia, ou seja, pautada só logicamente na geografia, e tentava agregar um pouco o manguezal, porque eu tenho um gosto particular pelo mangue, gosto de trabalhar o manguezal de São Caetano de Velas, então há necessidade também de força de vontade. Não adianta fazer qualquer coisa se tiver força de vontade. Então, comigo mesmo, a partir da força de vontade. Antes da especialização, eu trabalhava muito pontualmente a questão do manguezal e, praticamente, como eu relatei com o professor anteriormente, eu não conhecia a ostreicultura. Ou seja, eu sou de São Caetano,
nasci em São Caetano, mas eu não conhecia a horticultura a fundo, eu conhecia superficialmente. A partir da especialização, o professor Fabrício, com a garra de questionando, cobrando, mas é bom, me fiz sentir mais útil, né? Não é à toa que eu passei no mestrado. Então, a partir daí, surge como posso dizer, o que mudou de fato foi a concepção, ou seja, antes eu pensava assim mais em mim, mais na geografia. Hoje, depois de tudo feito, pelo menos ainda está sendo feito, eu percebo sim mais em conjunto, mais a interdisciplinaridade, que é a base da educação ambiental, ou seja, não basta só um professor querer fazer e os outros não, acaba sendo, digamos, omitido dentro da escola, ou seja, tem que partir do professor, influenciando outros professores para que os mesmos venham a desenvolver projetos sociais dentro das escolas, fora das escolas, no município como um todo. Então, o que mudou, de fato, foi uma concepção de grupo, ou seja, eu pensava muito mais em mim em relação à geografia, mas agora eu penso mais no todo, ou seja, a necessidade de agregar as comunidades, as pessoas da comunidade, o pensamento prévio dos alunos, conversar com as pessoas idosas, que têm um grande conhecimento sobre a realidade da comunidade, trazer isso para dentro das escolas. Então, o que mudou, de fato, foi essa concepção sobre trabalhar a geografia por ser uma área que trabalha a realidade local, o lugar, se torna bem mais fácil, diferente de outras áreas. Mas eu trabalho um pouco mais sobre a geografia na questão da paisagem e do lugar. A parte da educação ambiental, sobre a educação do campo, conseguir agregar mais valores a essa temática. Tá sem áudio. Sem áudio, professora Vanilda. Muito boa a sua resposta, Ivanei. Como coordenadora do curso, eu fico feliz por ouvir isso, né? De você perceber a necessidade dessas mudanças e, com certeza, suas práticas, elas vão melhorar. E é para esse fim que nós estamos aqui, né? Para poder possibilitar que os professores que estão atuando nas escolas rurais, os gestores também, coordenadores, que eles fazem parte, né, do grupo pedagógico, eles podem oferecer as formações para os professores, passem a pensar dessa maneira, né, porque o trabalho na escola, ele não é feito individualmente, ele tem que ser de forma coletiva. É difícil você carregar sozinho, mas quando há coletividade, ele já se torna um fardo mais leve e muito mais proveitoso, muito mais produtivo, todo mundo ganha. E um ponto importante que você coloca aí é a participação da sociedade. É muito importante levar a sociedade para dentro da escola, né? Porque eles vivenciam os problemas, eles podem dizer para a escola e a escola trabalhar no sentido para resolver esses problemas da sociedade e melhorar a comunidade. Então, é um conjunto todo, né, que precisa ser. Então, tu estás de parabéns, Ivanei. Eu desejo todo sucesso para ti no mestrado e brevemente espero receber a notícia já você no doutorado. Obrigada, professor Nilo. De nada, professora Vanilda, muito obrigado pelas suas considerações, né? Uma palavra muito muito legal de se ouvir quando a senhora discute a educação do campo, né? Então, parece que entra na nossa cabeça e fica, né? Tudo aquilo que você vem discutindo, vem construindo. E ao Ivanei, eu agradeço, né, também, já estamos aqui encerrando a nossa live, já estamos nos últimos minutos. Infelizmente, né, a gente tem um tempo, e aí eu sinto muito honrado, entendeu, em fazer parte da especialização, inovações curriculares para a educação do campo, em fazer parte dessa equipe do projeto, certo, gente? Em poder orientar o Ivanei, certo? Porque quando eu tive a oportunidade de entrar na especialização, e depois eu fiquei pensando, poxa, eu vou entrar na especialização, vou passar a ministrar uma disciplina, tentar levar algo que é muito específico da minha área,
né? Tipo, falar de aquicultura, falar de pesca. Como é que eu vou trabalhar esses assuntos e essas temáticas dentro do currículo das escolas? Então, para mim também foi um desafio. Então, a mesma pergunta que o que a professora fez para o Ivanei, eu tive essas mudanças, né? Uma mudança onde eu tenho que sair da minha caixinha, onde eu tenho que sair da minha zona de conforto e passar a ficar no lugar daquele estudante, a se colocar no lugar dele, no sentido de como trabalhar tudo isso, né? Então, é muito legal de ver um trabalho desse concluído, né? Eu falo concluído porque falta pouco para o Ivanei defender a monografia dele, né? Ele construiu aí 3 artigos, né? Com mais o trabalho de revisão, 4 artigos científicos, né? Então, se a gente for... E mais 2 cartilhas, né, Ivanei? As cartilhas, pessoal, nós teremos um momento, né, de divulgação, vamos ter o nosso momento também de lançamento desses produtos pedagógicos, tá? Nós vamos convidar todo mundo para poder participar desse momento especial, né, dessas parcerias que nós estamos construindo ao longo do tempo, tá bom? Então, nesse momento, eu vou encerrar essa live e agradeço mais uma vez a participação dos presentes, de todo mundo, a professora Vanilda, a professora Elaine aqui presente, né, os bolsistas dentro desse projeto e dentro dos demais projetos que nós estamos executando dentro do IFPA. Futuramente, iremos comunicar novas lives, tá bom? Com diferentes temas, temáticas que estamos aqui trabalhando, como, por exemplo, a educação ambiental, trabalhando no viés do reaproveitamento de resíduos, trabalhando também com a piscicultura, que é um ponto de partida aí para a gente poder também tentar incluir dentro do currículo das escolas do campo. Desde já, eu agradeço a participação de todos e um abraço virtual para todos. Tchau, tchau, gente!